Oi, gente, a paz de Jesus, salve Maria Santíssima. Esse é o canal Ressignificando o Passado. Eu sou Raquel Freire e eu estou aqui para continuar os meus testemunhos. Primeiro, peço desculpas aí, porque eu não tive tempo hábil para gravar os vídeos com constância. Mas estou aqui, voltei, retornei ao projeto e vamos fazendo de acordo com o que Deus prepara para a gente, de acordo com o que der para ser feito, não é verdade? Hoje quero contar para vocês como foi que eu pensei e trabalhei com o grupo de oração Menino Jesus em Tangará da Serra, no bairro Vila Esmeralda. Então, quando eu cheguei em Tangará da Serra, como eu disse no vídeo anterior, não havia missas frequentes, tinha uma missa mensal. Nós tínhamos cultos, né, celebrações feitas pelos próprios ministros da palavra e da Eucaristia, mas o padre só nos visitava uma vez ao mês. E nós tínhamos essa missa uma vez ao mês. E nós continuamos aquele grupo de oração, meu pai e eu, digo nós, né, meu pai e eu, nós continuamos aquele grupo de oração do seu Antônio, que o seu Antônio tinha começado a fazer umas reuniõezinhas de oração dentro daquela igreja, que ele chamava de grupo de oração da Renovação Carismática Católica, por mais que não tivesse toda a estrutura. Ele não tinha um grupo de intercessão, ele não tinha um grupo de ministério de música, ele não tinha toda aquela parte hierárquica fundada estrategicamente como um grupo de oração de fato. Então eu comecei a orar e pedir a Deus para que o Senhor me mostrasse naquele bairro, na Vila Esmeralda, onde estavam os servos dele, que ele queria que trabalhasse, que servisse naquele ministério de música, naquele ministério de intercessão, no ministério de pregação. Eu sozinha não podia, eu queria, eu tinha vontade, eu tinha um desejo, mas eu dizia, o Senhor sabe como que é, Senhor, eu não posso sozinha. Uma andorinha sozinha não faz verão. E eu fui pedindo, Senhor, manda teu Espírito Santo, manda os anjos, mas também manda pessoas para integrar, para nós termos uma equipe, de fato, um grupo de oração aqui nessa igreja, que a igreja é carente, é sedenta. Era uma igreja, como eu disse, de missa mensal. Então, uma igreja que o povo, e um bairro maravilhoso, um povo acolhedor, um povo amável. Então, eu sentia que Deus realmente tinha algo muito grande, uma missão muito grande para mim, né? Uma missão que era importante, grande é o Senhor, né? Mas que fosse importante para que eu desse meu sim. E eu dei esse meu sim, porém eu pedi, é claro, todo apoio, toda ajuda divina para que encontrasse as pessoas certas. E que o Senhor me desse a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, que o Senhor me mostrasse em sonho, visualização, de alguma forma, que o Senhor me conduzisse até essas pessoas. E assim Deus foi fazendo. E aí teve um momento que eu, em uma das minhas orações, visualizei uma casa quase que no meio do mato, um trieiro assim. Eu ia lá naquela casa e eu chamava um homem lá no meio do mato, naquele trieiro, um senhorzinho. Eu dizia para ele que Deus estava chamando. Eu via que ele estava de joelhos, orando na frente da televisão na casa dele. E eu comentando com meu marido na época, né, o Júnior, ele disse que sabia quem era exatamente essa pessoa, que morava atrás da metalúrgica onde ele trabalhava e que tinha realmente um trieirinho, a casa, então ele me fez chegar até lá certinho. E o nome dele era Seu Sebastião, que nós chamávamos de Seu Tiãozinho. Então eu fui, né, orando muito, em lágrimas, né, por Deus me mostrar, porque quando eu fui reconhecendo o caminho, trilhando o caminho, eu fui reconhecendo o caminho. Então eu fui em lágrimas, chorando, e quando eu cheguei lá, me apresentei para ele, eu disse que eu estava lá em nome de Jesus, e que Jesus havia me pedido para chamá-lo. Ele estava recebendo naquele dia um chamado para ser servo e intercessor no nosso grupo de oração, que ainda era só um projeto de grupo de oração, né? Um grupo de oração que estaria em breve, né, montado com o sim de cada servo que estava recebendo o chamado e que eu esperava mesmo que ele desse sim para Jesus. Ele ficou muito emocionado, porém com medo. É comum, é normal que a gente tenha medo no começo. Jeremias teve medo. Jeremias disse, eu não sei falar, Senhor, eu sou apenas uma criança. No entanto, Deus o enviou e fortaleceu no seu chamado. E assim Deus fez com cada um de nós também. O seu Tiãozinho foi diferente. Na outra noite, nós estávamos lá na igreja, né, Nossa Senhora da Guia, fazendo o nosso momento de oração conjunta, que era aquelas pessoas que já estavam dando sim, aquelas que estavam por vir
nós já estávamos começando as primeiras reuniões nossas de servos, né? Aqueles grupos de oração só para servo. Primeiro fortalecer a equipe para depois abrir para o público. E ali nós estávamos nos fortalecendo, tínhamos um grupo de oração, mas era só para possíveis servos, para pessoas que estavam ali com um desejo no coração de servir. E aí seu Tiãozinho apareceu ali, e ele, em prantos, ele disse que ele recebeu aquele chamado que foi muito importante para a vida dele. Ele era já sócio da Canção Nova, ele assistia todos os dias a Canção Nova, ele orava de joelhos diante da Canção Nova, ele chorava, ele tinha uma vida de católico muito praticante, muito comprometido com Deus, porém ele nunca havia servido. Então ele se ajoelha nessa hora dentro da igreja, ele chora no microfone, dando a resposta dele não só para mim, mas para Deus acima de tudo, e para os irmãos, para a comunidade, para aquela pequena comunidade, aquele pequeno grupo de oração, Menino Jesus, que estava ali ainda nascendo. Ele diz assim: eis aqui o servo do Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu te digo sim. Eu só não sei porque o meu patrão me manda sempre trabalhar, ele, né, lá no microfone mesmo, ele dizendo, me manda sempre trabalhar em viagens. Ele tinha que ir, ele era o cozinheiro dos homens todos lá que iam nessas viagens, trabalhar acho que no sítio, na roça, não sei que ele ia para cozinhar. E que ele passava para lá muito tempo, às vezes 40 dias, às vezes 60 dias, então como que ele ia dar esse sim? E quando ele tinha colocado esse obstáculo, eu tinha dito para ele que se Jesus estava chamando, Jesus ia resolver tudo isso. Então ele disse que ele estava dando sim dele, mas ele não sabia como as coisas iriam ser encaminhadas. E já na outra semana já vem esse homem chorando, dizendo que o próprio patrão disse que ia precisar dele mais aqui, agora na cidade, na vila, e que ele ia passar um bom tempo sem ir em viagens. Então Deus preparou tudo mesmo, foi lindo de ver. Eu não dei um passo, amados, um passo sem ter uma certeza no fundo do meu coração que Jesus tinha falado, que era Ele que estava me levando, que era Ele que estava me conduzindo, que era Ele que estava permitindo, que é Ele que estava chamando. Eu não tive dúvidas, eu não tive, mas as pessoas tiveram lá na frente. Tem um momento, né, que pessoas lá da matriz, que pessoas de das coordenações, né, das hierarquias maiores ali, elas olham e falam: o que está acontecendo, né? Por que está fazendo sem obediência? Por que está fazendo sem nos ouvir? Mas eu nunca deixei de ouvir Deus, nunca deixei. Eu preciso dizer isso aqui com muito amor e com muito respeito a todos aqueles. Hoje eu compreendo perfeitamente, sempre compreendi na verdade, né, perfeitamente o porquê de depois que nós conseguimos juntar todos as pessoas para ministério de música, para ministério de intercessão, que eu dei formação para eles, retiro para servos mesmo. Eu comecei formando os servos primeiro e depois nós abrimos para a comunidade. E aí nós já tínhamos o grupo de oração bem estruturado, com servos que já tinham passado por formação, já sabiam o que era dom, o que era carisma, já praticavam, já exercitavam orações com os dons e carismas da Renovação Carismática Católica. Nós começamos as nossas formações, nós usávamos os dons uns para os outros, para os servos ali, nós orávamos uns para os outros. Eles já começavam com dons de visualizações, com proclamação de curas. Foi incrível, foi muito lindo, lindo, lindo. Tudo que esses meus olhos viram, tudo que meu coração sentiu, e que ninguém fora de mim pode experimentar, pode saber o que foi de fato. Só eu sei, eu e Deus, o que foi lindo, o quanto foi lindo aquele grupo de oração nascendo, sendo gestado, gerado em Maria Santíssima, como o menino Jesus. E por isso também eu pedi em oração como seria o nome do grupo de oração, e eu tirei na Bíblia a palavra que dizia assim: Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. E eu entendi que aquele grupo que estava nascendo era o menino Jesus. Era um grupo ainda pequenininho, era um feto, e que depois ele se tornaria uma criança e que ele cresceria também em estatura, sabedoria. Bom, gente, então foi assim que nasceu o grupo de oração Menino Jesus. E no próximo sábado eu prometo que vou contar muito mais de como foram esses encontros, as curas que aconteceram entre nós, servos da Renovação Carismática Católica, do grupo de oração Menino Jesus, enquanto estávamos dando nosso sim para Jesus.
No próximo sábado, então, tem mais. Continuo toda essa história para vocês e vocês vão ficar impressionados como que Jesus foi e é lindo, maravilhoso. Tudo que ele fez e faz e continua fazendo por cada um de nós. Deus abençoe, uma boa semana a todas. Até sábado que vem. Beijos!